Houve um crescimento no interesse pela área da espiritualidade nos últimos anos, talvez por um lado motivado pela percepção real do valor dos bens materiais. As pessoas começaram a perceber qual o valor de fato dos bens materiais, e isso levou essas pessoas a terem maior ou darem maior atenção às dimensões espirituais da vida. Alguns talvez motivados por evidências que sugerem que a espiritualidade pessoal tem um efeito terapêutico positivo sobre os indivíduos. Ou seja, o fato de você buscar a espiritualidade, isso é uma espécie de terapia sobre a sua própria vida, né? Isso aponta, de alguma forma, para o reconhecimento da importância da espiritualidade para se tornar alguém realizado na vida ou para o próprio bem-estar do ser humano. Soma-se a isso, por outro lado, também o declínio gradual das instituições religiosas na cultura ocidental, e isso tem produzido um claro aumento no interesse popular pela espiritualidade. Então você vê hoje muitas formas de espiritualidade, mesmo da espiritualidade cristã. As pessoas falam no nome de Jesus, as pessoas falam, eu estou orando, as pessoas falam muitas coisas relacionadas à espiritualidade, mas muitas delas não estão em igreja ou não conhecem nada sobre igreja, sobre a fé, ou sobre aquilo que Jesus fez, ou sobre as escrituras. Elas então estão buscando a sua própria espiritualidade, muitas vezes fundamentadas no fato desse declínio das instituições religiosas. Ou seja, isso quer dizer que à medida que, por exemplo, uma igreja como a igreja presbiteriana, ela começa a perder a sua identidade de uma igreja reformada, ela então entra num campo da não distinção no meio da sociedade. Então, qual é a distinção? O que me distingue de ter uma identidade presbiteriana ou de ter uma identidade reformada? Então, à medida que isso começa a declinar, né, à medida que essas instituições religiosas começam a perder essa força de identidade, você vê isso não só na igreja, nas igrejas evangélicas, mas você vê isso na própria igreja católica. À medida que você tem uma perda dessa identidade, desses grupos, você tem, então, uma não distinção, ou seja, ela se torna um grupo que busca a espiritualidade como qualquer outro, não ligado à igreja, ou não ligado a símbolos, ou a normas, ou a escritura e etc. O meu objetivo com esse estudo sobre espiritualidade é que ele sirva como uma introdução às formas específicas cristãs de espiritualidade, que esse estudo produza e reforce a nossa identidade como cristãos, ou seja, a nossa espiritualidade cristã. Por isso que nessa aula nós vamos inicialmente tentar esclarecer alguns dos termos usados nessa discussão sobre espiritualidade cristã. Então vamos fazer uma tentativa de umas definições que são importantes para a gente completar o nosso estudo. Definir aí a questão da espiritualidade. A palavra espiritualidade, ela se baseia na palavra ruá. Ruá é um termo rico, é um termo hebraico, rico, mas geralmente é traduzido como espírito. Ele pode incluir uma variedade de significados. Ruá pode falar ou significar respiração, fôlego, vento. Mas basicamente falar sobre o espírito, falar sobre Ruá, é falar sobre aquilo que dá vida e dá animação a alguém. Então, Ruá é a vida, aquilo que anima, ou seja, que produz vida em alguma coisa ou em alguém, é o Ruá. Espiritualidade, então, é sobre a vida, aquilo que impulsiona e motiva a vida, e o que as pessoas acham útil para sustentá-la, para desenvolvê-la. Então, observe esses termos: aquilo que impulsiona, aquilo que motiva, aquilo que sustenta, aquilo que desenvolve. Isso é espiritualidade. Então, espiritualidade é sobre a vida. Trata-se daquilo que anima a vida dos crentes e os exorta a aprofundar e a aperfeiçoar o que começou. E aí nós poderemos ir adiante
e falar da espiritualidade como resultado na vida real produzida pela fé religiosa de uma pessoa. Ou seja, o que uma pessoa faz com aquilo que ela acredita, o que ela faz com aquilo que ela diz crer. Então, a espiritualidade é o resultado na vida real produzida pela fé. Aquilo que a fé produz na vida real de uma pessoa, que faz com que a pessoa haja assim ou assado, que faz com que ela reaja e haja fundamentado naquilo que ela acredita é a sua espiritualidade, boa ou má. Então não se trata apenas de ideias, embora as ideias básicas da fé cristã sejam importantes para a espiritualidade cristã. Falar sobre espiritualidade não é falar só sobre ideias. Trata-se do modo como a vida cristã é concebida e vivida. Trata-se então da apreensão plena da realidade de Deus. Deus é real para você, como a sua vida mostra essa apreensão dessa realidade. E a gente pode então resumir essa ideia dizendo que a espiritualidade cristã é o reflexo sobre todo o empreendimento cristão, sobre tudo aquilo que o cristão empreende fazer. É o reflexo sobre todo o empreendimento cristão de alcançar e sustentar uma relação com Deus, que inclui tanto a esfera pública, o culto público, quanto a esfera particular, a devoção privada, e também os resultados disso na vida cristã real. Observe essas palavras que eu negritei, porque elas são importantes para você compreender o conceito de espiritualidade. O reflexo é aquilo que reflete, alcançar e sustentar, esse reflexo daquilo que você empreende para alcançar, mas não só alcançar essa relação com Deus, mas para sustentar uma relação com Deus. Isso na sua vida pública e na sua vida privada. Além disso, de reflexo, de alcançar e sustentar, tem a ver com os resultados disso na sua vida cristã real. Então, o termo espiritualidade muitas vezes pode se referir, além do que nós citamos, a vários outros conceitos. Por exemplo, a práticas devocionais de determinada religião. As pessoas têm o costume de falar sobre a espiritualidade de determinada pessoa em determinada religião, se referindo às práticas dela nessa religião. Fulano é uma pessoa de muita oração, então a oração é uma prática devocional, e aí essa muita oração demonstra que é a espiritualidade dessa pessoa, porque ela ora. Também o termo espiritualidade muitas vezes pode se referir a experiências individuais que as pessoas tiveram, experiências interiores daqueles que creem, os crentes, né? Usando a palavra crente para qualquer indivíduo que crê. Também a espiritualidade pode se referir ou identificar as principais crenças e práticas de uma religião. Também pode lidar com a maneira pela qual os adeptos de uma religião experimentam e praticam a sua fé. Tudo isso pode se referir à espiritualidade. Aspectos de práticas devocionais, experiências do indivíduo, a espiritualidade dele, as principais crenças de uma religião também têm a ver com espiritualidade, a maneira como um adepto pratica a sua fé também tem a ver com a sua espiritualidade, mas esses são os conceitos mais comuns e muitas vezes confusos, diferentes daquele que nós apresentamos anteriormente. E aí, para que aprofundemos mais, é importante definir espiritualidade, como nós definimos, mas agora definir espiritualidade cristã. Já que examinamos a palavra espiritualidade, a gente pode seguir em frente e considerar um termo mais preciso para o nosso estudo, que é a espiritualidade cristã. Para o cristianismo, a espiritualidade cristã diz respeito a uma vivência do encontro com Jesus Cristo. Você encontrou-se com Jesus Cristo e agora a espiritualidade é viver esse encontro que você teve. Então, o termo espiritualidade cristã, ele pode
também se referir ao modo como a vida cristã é entendida e as práticas devocionais, explicitamente devocionais, que foram desenvolvidas para promover e sustentar essa relação com Cristo. Isso também pode ser uma boa definição de espiritualidade cristã. A espiritualidade, então, pode ser entendida como a maneira pela qual os indivíduos ou os grupos cristãos aprofundam a sua experiência com Deus. Uma boa definição. Mas para mim, ah, para falar de uma frase que para mim definiria espiritualidade cristã, eu quero usar uma frase de um religioso chamado Irmão Lourenço, ou Brother Lawrence. O Irmão Lourenço da ressurreição é o nome de um indivíduo chamado Nicholas Herman, que viveu entre 1614 e 1691. Era um francês da ordem carmelita, e ele é conhecido muito pela sua humildade, pela sua busca pela santidade. E uma das suas cartas, dos seus livros que foram mais tarde publicados, foi publicado sobre um título que para mim define o que é a espiritualidade cristã. E, essa definição também deu nome a um dos seus livros, que é até hoje um dos maiores clássicos da literatura mística cristã, que é A Prática da Presença de Deus. Praticar a presença de Deus é uma boa definição da espiritualidade cristã, ou seja, traz ainda para nós maior compreensão e maior percepção daquilo que nós estamos falando sobre a espiritualidade. A espiritualidade cristã é a prática da presença de Deus, essa vivência do encontro com Jesus, esse modo de vida entendido de forma prática, explícita, devocional, sustentando essa relação com Cristo, aprofundando essa experiência com, com Deus. É importante para nós pensarmos no cristianismo como tendo três elementos principais. O primeiro deles é um conjunto de crenças. Embora existam diferenças entre os cristãos em uma série de questões doutrinárias, é fácil mostrar que existe um núcleo comum de crenças por trás das diferentes versões do cristianismo. Esses podem ser estabelecidos, por exemplo, nos credos do cristianismo, que são aceitos como declarações de fé por todas as principais igrejas cristãs. Então, essas crenças têm um impacto significativo na maneira como os cristãos vivem. Um outro elemento é um conjunto de valores. O cristianismo é uma fé fortemente ética, mas isso não significa que o cristianismo se trata só de um conjunto de regras, só na prática mecânica de um conjunto de instruções. O cristianismo é um conjunto de valores que surge pelo fato de você ter sido redimido. Por exemplo, amar as pessoas, o desejo de negar a si mesmo em função do fazer a vontade de Deus. Esses valores são fortemente ligados ao caráter de Jesus, que é considerado por nós aí o exemplo supremo de uma vida vivida em estreita comunhão com Deus. Então, o que se espera é uma vida cheia do Espírito, que ela reflita e que ela incorpore esses valores cristãos. Então, um segundo elemento do cristianismo é valor. Um terceiro elemento é o elemento modo de vida. Ser cristão não é apenas sobre crenças e valores. Trata-se da vida real, na qual as ideias e os valores são expressos e incorporados em um modo definido de vida. A vida cotidiana dos crentes é afetada por sua fé. Então, de forma mais óbvia, um dos reflexos, por exemplo, é ir à igreja ou alguma comunidade cristã que se reúne para a oração ou para a adoração. Mas há enormes variações nas maneiras pelas quais o cristianismo se expressa, refletindo dessas diferenças, muitas vezes de clima, muitas vezes de geografia, de cultura, de tradição, de teologia. Parte desse modo de vida é a área geral que passou a ser conhecida como espiritualidade. Então, nós vamos examinar algumas definições sobre espiritualidade no próximo vídeo
que nós trouxermos para vocês. Até lá.